Olá pessoal, muito bom dia, eu sou o professor Matheus Alves, estarei com vocês aqui no Workshop de Agricultura de Precisão. Antes da gente iniciar, gostaria de agradecer a Tecgraf Agro pelo convite para palestrar para vocês, falando um pouco sobre as geotecnologias aplicadas à gestão pública, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Alves, sou professor na FASU, Faculdades Associadas de Uberaba, sou professor na pós e na graduação, sou pesquisador bolsista em Geoprocessamento e Inteligência Geográfica, pela Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, e também sou chefe do desenvolvimento rural na Secretaria do Agronegócio em Uberaba, Minas Gerais. Hoje estarei falando com vocês sobre geotecnologias aplicadas à gestão pública, que é uma temática nova, ainda mais aplicada na área do agronegócio. Então, bora lá! Bom, pessoal, quando a gente fala de agronegócio em Uberaba, a gente está falando de uma cidade que possui uma grande diversificação nesse setor. Então a gente tem aí, por exemplo, no nosso município, a fábrica da Duratex, então a gente tem uma área considerável de silvicultura existente aqui. Nós temos aí o polo do melhoramento genético do Brasil hoje, com várias empresas de renome internacional nessa temática. Fora ainda a questão da produção leiteira e de corte existente. Nós temos aí um dos principais polos de fertilizante do nosso país, fora a área ainda de grãos e cana-de-açúcar, que daqui a pouquinho eu vou fazer algumas menções de destaque sobre isso. Fora ainda a questão da agricultura familiar para o abastecimento da área urbana do nosso município e, consequentemente, vendas em toda a região. Então, hoje, o agronegócio em Uberaba, ele é muito diversificado e muito importante para Minas e para o Brasil. Quando a gente fala do agronegócio trazendo para números e posição, a gente fala que, e a gente tem essas informações contabilizadas aí, que Uberaba é primeiro em agronegócio em Minas Gerais e atualmente Uberaba é o segundo maior distrito produtor de fertilizantes no nosso país. Que não havia mencionado para vocês, fora essa questão do estado e a nível Brasil, a gente é muito importante fazer uma menção que Uberaba hoje é líder no ranking das 100 principais cidades produtoras de cana-de-açúcar existente. Atualmente nós contamos com 2 usinas dentro do nosso município, por exemplo, Vale do Tijuca e usina Uberaba, mas também nós temos ainda outras usinas no entorno aqui do limite do nosso município produzindo aqui dentro. Merece destaque, por exemplo, a Raizen, Unidade Junqueira. Nós temos ali a Delta Açúcar Energia, com as suas unidades aqui próximo do nosso município, a BB Bunk, entre outros. Então hoje, cana-de-açúcar em Uberaba merece aí um destaque, líder nacional. E em grãos, Uberaba está em segundo lugar atualmente em produção a nível Minas Gerais. Nós possuímos 2 áreas consideráveis com essas culturas, grãos, milho, soja, sorgo, etc. Trigo, também, e cana-de-açúcar. Então, hoje o agronegócio em Uberaba ele é muito diversificado. Já trazendo para nível da nossa Secretaria do Agronegócio, hoje a nossa estrutura é uma estrutura que consegue contemplar em diversas áreas do agronegócio. Então, nós temos o Serviço de Inspeção Municipal, o Departamento de Inspeção Municipal, nós temos aí o Departamento de Construção e Conservação das Vias Rurais, que é muito importante para o escoamento da produção. Atualmente nós possuímos 5.500 quilômetros de estradas rurais, então o serviço ali para escoar essa produção de cana e de grãos tem que ser bem incisivo, e a gente conta com o apoio das empresas rurais, aí, usinas, grandes produtores. Nós temos o Departamento de Abastecimento e o Departamento de Produção Agropecuária. Dentro do Departamento de Produção Agropecuária, é muito importante ressaltar que Uberaba é uma das poucas cidades aí, vou falar aqui a nível de Minas, que possui extensionistas, zootecnistas e agrônomos para fazer o atendimento dos produtores rurais de forma gratuita. Então nós temos aí zootecnistas para focar nessa questão da produção animal e o agrônomo para essa questão da produção agrícola. Beleza? Então aqui para mostrar para vocês toda a nossa estrutura existente, um pouco da nossa atuação. E nós temos também uma estrutura de apoio ao agronegócio muito grande dentro do nosso município, Então nós temos aí desde instituições e órgãos federais, estaduais e também universidades que são muito importantes
para, né, a gente consiga desenvolver diversos projetos de melhoria para o agronegócio. Então nós temos aí a EPAMIG, a Emater, né, e o IMA, por exemplo, a nível estadual. Nós temos as universidades e faculdades, Uniub, FASU, UFTM e EFTM, entre outras, né, que nós temos ali ainda algumas instituições de nível técnico, por exemplo. Nós temos aqui algumas instituições, né, como a ABCZ, né, e a Girolando, e ainda outras empresas de apoio para o produtor, né, o Senar, o sindicato, e a Embrapa, por exemplo, junto com o MAPA do nosso município. Então hoje a estrutura de apoio ao agronegócio existente no nosso município é muito grande, isso aqui é só algumas, né, fora outras que existem. Bom, dentro dessa estrutura da nossa secretaria e essa estrutura de apoio existente, a gente trouxe em 2021 a reativação do Conselho Gestor de Safra Agrícola. Esse conselho, né, participa diversos órgãos e produtores rurais, por exemplo, Emater, IBGE, Conab, EPAMIG, o Sindicato Rural dos Produtores, o Banco do Brasil, entre outros. A gente realiza reuniões mensais e o que a gente discute ali? Né? Como que está a safra agrícola do nosso município? Desde a produção de grãos, cana, silvicultura, etc., mas também a produção, né, de olericultura e outras culturas, fruticultura, etc. Bom, nesse Conselho Gestor de Safra Agrícola, né, a gente tem as visitas em campo, né, para fazer essas quantificações, visita dos produtores, roda as diversas áreas produtivas existentes no nosso município e dessas reuniões, junto com aquela estrutura de apoio, por exemplo, com a FASU e o FTM, nós desenvolvemos um projeto utilizando geotecnologias. Para melhorar o quê? Para melhorar a precisão dessas informações que é discutida no nosso Conselho Gestor de Safra, tendo que uma qualidade maior das nossas informações e, consequentemente, uma assertividade maior do que é visto de produção e área no nosso município nessa questão. Quando a gente fala de geotecnologias, o que seriam essas geotecnologias, né? As geotecnologias são um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informação com referência geográfica. Quando nós falamos de referência geográfica, estamos falando de informações georreferenciadas, por exemplo, né? As geotecnologias são compostas por soluções de hardware, software e peopleware, que juntas constituem poderosas ferramentas para a tomada de decisão. Então é muito importante ressaltar que as geotecnologias já são utilizadas na nossa secretaria, por exemplo, pelos zootecnistas e pelos agrônomos, nos seus atendimentos aos produtores rurais. Então, por exemplo, eles utilizam o GPS com um software, por exemplo, o QGIS, para o quê? Para fazer os mapas ali, né, básicos no campo. Utiliza os drones, né, ou satélites para melhorar os seus projetos agropecuários de atendimento, né, que é realizado. Então, as geotecnologias já são utilizadas dentro da nossa secretaria no nosso dia a dia. Só que nem eu mencionei, com essa reativação do Conselho Gestor de Safra, eu trouxe, né, um projeto junto com o FTM e a FASU de geotecnologias aplicadas à gestão pública, fazer esse monitoramento de safra via satélite. A gente vai ter, que não havia mencionado, uma precisão maior dos dados e essa questão da defesa do meio ambiente, porque a gente vai ter, além do mapeamento da área produtiva do nosso município, a gente também está fazendo uma quantificação paralela de todas as áreas de vegetações naturais, áreas úmidas, etc. E, consequentemente, a gente vai ter uma atualização dessa base cartográfica, que vai ser muito importante para as políticas públicas. Bom, nesse projeto, é um projeto que não havia mencionado, utiliza essa estrutura de apoio existente no nosso município, né, que é muito importante que, né, o poder público ande aí com as academias, né, por exemplo. Esse monitoramento, a gente utiliza informações gratuitas, né, por exemplo, a gente trabalha com o Cibers e o Sentinel como os satélites principais utilizados, a gente utiliza o software, o QGIS, e a gente vai fazer esses mapeamentos e quantificações dessas vegetações naturais, agrícolas e naturais. Esse projeto, ele surgiu para a gente conseguir utilizar essas informações dentro do nosso Conselho Gestor de Safra Agrícola. Só que esse projeto,
a gente teve que criar um outro projeto também utilizando geotecnologias e informações georreferenciadas, que foi o quê? O projeto de monitoramento pluviométrico das áreas produtivas do nosso município. Porque a gente, né, vamos pegar o que está ocorrendo em algumas regiões do nosso país, você tem áreas com chuvas intensas, áreas com secas severas. Então a gente, além de fazer o monitoramento da safra, as quantificações existentes ali, safra verão, safra inverno, a gente também está fazendo monitoramento pluviométrico das nossas áreas. Esse projeto a gente conseguiu colocar ele em prática com o apoio da usina Uberaba, usina Vale do Tijuca e a Delta Sucro Energia, que elas são parceiras muito importantes para esse projeto. Nós criamos um boletim de precipitação que é divulgado todo mês, trazendo um resumo da precipitação daquele último mês que passou e uma previsão do que vai ocorrer para frente, sempre trabalhando com informações oficiais. Eu vou compartilhar agora a tela aqui com vocês, esse boletim, para vocês terem uma ideia. Bom, o nosso boletim de precipitação, que eu havia mencionado, a gente traz uma análise mensal do que ocorre aqui, né? A gente tem um monitoramento consolidado, por exemplo, janeiro de 2021, janeiro de 2022, né? Como que estava e como que ficou. A gente tem um mapa do limite do município, né? Mostrando aí as precipitações, né? Onde que está tendo as maiores concentrações de chuvas. Estações dentro do limite, estações fora do limite, para a gente ter uma densidade amostral maior, né? Aqui a gente traz um gráfico trazendo a média climatológica dos últimos 30 anos, comparado ao ano passado e esse ano, por exemplo. Os destaques do mês, né, onde foi a maior precipitação e menor precipitação, as regiões ali. E ainda uma previsão climática, né, por exemplo, sempre de 3 meses para frente, né, utilizando aí informações, né, de órgãos oficiais. E muito importante ressaltar que esse projeto a gente conseguiu, né, realizar ele com o apoio desses grandes parceiros, né, usina Uberaba, Vale do Tijuca e Delta. Então esse boletim de safra, esse boletim de precipitação, juntamente com o monitoramento de safra via satélite, a gente consegue ter o quê? Uma importante ferramenta de gestão pública. Por quê? A questão até mesmo da pluviometria, né? A gente consegue identificar áreas onde está tendo maiores quantidades de chuvas, menores. Isso vai auxiliar na conservação das estradas, né? Opa, está chovendo muito ali, vai ter um gargalo que eu preciso ficar atento. Consequentemente, se aquela região choveu mais, as estradas provavelmente terá algum problema que a gente vai ter que acompanhar mais de perto. E provavelmente são regiões que a gente consegue identificar se tem muita produção ali ou não e, consequentemente, fazer uma política mais assertiva, né? Isso sempre utilizando, repito, as geotecnologias, né? Então, esses dois projetos, monitoramento de safra por meio das geotecnologias e o monitoramento pluviométrico, eles trabalham em conjunto, porque vai auxiliar, né, outros departamentos dentro da secretaria, né? E, consequentemente, uma melhoria na tomada de decisão. Além desses dois projetos que está sendo encabeçado por mim dentro da secretaria, é muito importante ressaltar que a gente tem um outro projeto que é junto com uma empresa privada, que, né, foi ganha ali via licitação e tudo mais, que é o Censo Rural. Estamos realizando o quê? A atualização do nosso cadastro multifundiário, no caso, o rural. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Esse trabalho está sendo realizado por uma empresa contratada pela prefeitura, que não havia mencionado, via licitação, né? Ao final teremos a base cartográfica rural do município atualizada e, consequentemente, vai permitir que a gente trace novas políticas públicas para os produtores rurais. Então a gente tem esses dois projetos, monitoramento pluviométrico e monitoramento de safra via satélite, e nós estamos também tendo esse projeto do Censo Rural Municipal, a gente colocou esse nome, que é a atualização, né, de toda essa base cartográfica existente, criação do SIG ali próprio para o atendimento a diversas políticas públicas futuramente. Esse projeto aqui, ele, pela programação, ele vai terminar agora, no meio do ano,
Então, no meio do ano para frente, a gente vai ter essa base atualizada. O monitoramento de safra via satélite, né, por meio de geotecnologias, a gente vai terminar agora no meio do ano, esse primeiro ano do projeto. No segundo semestre começa, né, ele novamente, né, sempre safra, verão, inverno ali. E esse projeto da pluviometria, também ele vai andando em conjunto, mês a mês é gerado esses relatórios, colocado na página ali da Secretaria do Agronegócio, divulgado para a população, principalmente produtores rurais, né, e também para os parceiros. Quando a gente fala, então, de esses 3 projetos que a gente está realizando ali, que todos eles são utilizando geotecnologias, né, é muito importante que essas informações auxiliem nós, do poder público, para promover informações mais fidedignas das diferentes produções agrícolas, né, isso é um primeiro ponto. Consequentemente, a gente trazer mais investimento, né, melhorar a nossa estratégia e oportunizar o desenvolvimento rural e a otimização dos recursos da prefeitura. Porque sem essa inteligência geográfica por trás, a gente não conseguiria ter essas visualizações do que está ocorrendo em todo o nosso município. Se a gente tem um perfil de pequeno, médio ou grandes produtores, e, consequentemente, as políticas públicas a gente tem que propor ali. Então, as geotecnologias são muito importantes, né, como uma importante ferramenta que, né, aplicada na gestão pública, traz grandes avanços para uma melhor tomada de decisão. Gostaria de agradecer novamente a Tecgraf, né, por esse convite, para a gente falar um pouco sobre essas geotecnologias aplicadas ao agronegócio, né, principalmente ao agronegócio na área da gestão pública, né. A gente trouxe esse case que nós estamos fazendo aqui em Uberaba, né, a gente já tem aí quase um ano, indo para um ano e meio, né, de atuação com esses projetos, com ótimos resultados. E muito obrigado. Meus contatos estão aqui para quem quiser entrar em contato, para a gente, né, trocar algumas figurinhas ou ainda tirar algumas dúvidas, ok? Muito obrigado, pessoal. E agora é a hora da discussão, né? É hora da gente, né, tirar algumas dúvidas aí, beleza? Até mais.